Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Aqui estamos com os alunos da Escola Estadual Professor Engilda Rocha Souza e com a doutora Milena Skilov. Olá, boa tarde. Eu sou o Ender, estudante do Escola da Rocha, aluno do nono ano B. Olá, boa tarde. Sou Lorena Estevão, aluna do nono ano B, e estaremos aqui para perguntar algumas perguntas da Helena e estarei muito favorecida por escutar as perguntas. Olá, meu nome é Ana Júlia, sou estudante do nono ano C e agora eu vou passar para a doutora Milena Skilov. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Qual horário você está assistindo? Meu nome é Milena Skilov, né? Como eles disseram. Sou advogada previdencialista, atuo nesse ramo há 1 ano e meio e estou aqui, né, hoje para falar sobre o bullying, sobre o cyberbullying com essas pessoas maravilhosas. Obrigada pelo convite. Começando com as perguntas. Doutora, você sabe o que é o bullying? Então, foi criada uma lei, né, a Lei 14.818 de 2024. Nessa lei, além de trazer medidas que previnem, né, a vítima do bullying, ela traz o que é o bullying. Ela define o bullying como uma intimidação sistêmica que pode ser feita por uma ou mais pessoas e que acontece de forma repetitiva. Doutora, você como advogada poderia nos falar um pouco sobre o meio jurídico que presta assistências para as vítimas do bullying e do cyberbullying? Então, essa lei, ela cria medidas, né, de proteção para as vítimas e, além disso, gera consequências para o agressor. Quais medidas jurídicas podem A gente tem as medidas legais e as medidas que a gente fala de assistências jurídicas. As medidas legais, a gente tem primeiro o Código Civil, que traz os danos. Quais danos são esses? São os danos materiais e os danos morais. Nos danos materiais, a pessoa vai responder pela agressão, pela ansiedade que acaba criando, né, naquela vítima, pelos traumas e pelas suas dificuldades. No âmbito do direito material, a gente fala, o material é a parte da indenização que a vítima vai receber. Como que vai surgir essa indenização? Através de um processo, né? Ao montar esse processo, o advogado, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, vai estar pedindo a indenização. Como essa indenização é feita? A vítima, ela sofre, né? Sofre drásticos danos que podem causar até a psicólogos, né? Precisa de tratamento médico. Então, as custas desses processos médicos, do processo médico, as custas, quem vai pagar é o agressor. E aí se gera um dano material. Também temos o ECA. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege essas crianças e traz uma pena para o bullying e para o cyberbullying. A pena do bullying ainda está sendo discutida. Alguns doutrinadores, algumas leis acreditam que tem essa pena e outros acreditam que não tem essa pena. Já no caso do cyberbullying, é uma pena de 2 a 4 anos de reclusão. O que é reclusão? A pessoa fica presa, não pode sair da cadeia, gera cadeia. Né? O cyberbullying ele gera cadeia. E se for cometido contra uma criança, que a gente fala menor de 14 anos, essa pena pode ser aumentada. E temos, completando que eu esqueci da segunda parte, temos assistência jurídica também, que é feita pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e pelo advogado. O advogado, às vezes a parte tem uma condição maior, procura um advogado. Né? Se for uma parte que não tem condição, vocês como colegas que estão vendo o que está acontecendo, vocês podem acionar a escola aciona o Conselho Tutelar, que aciona o Ministério Público para proceder com o processo. Ou então, a própria parte pode procurar a Defensoria Pública, né? A gente tem a Defensoria Pública, inclusive, aqui, ali do lado da SEMAT. A Defensoria Pública também faz esse serviço de forma gratuita. Só colocar uma pergunta a mais. Existe alguma característica que, assim, tipo, ocasiona naqueles que não falam? Sim, eles ficam reclusos, começam, geralmente, principalmente, né, quando é pelo cyberbullying.
Porque todo mundo sabe que o cyberbullying vem da tecnologia, telefone, computador, ameaças no Facebook, Instagram. Então, eles ficam muito reclusos, né? É o principal sintoma, a reclusão. A pessoa fica totalmente fechada, que gera a ansiedade e a depressão. Doutora, existe alguma medida de proteção para a vítima? Existe sim, que são as medidas que eu falei, né? Que é a punição, né, do cyberbullying, que é de 2 a 4 anos, e para a vítima do bullying é a pena, que é paga através da indenização. Essa lei é eficaz? Sim, a lei é eficaz. Como é uma lei recente, né, de 2024 para cá, ela ainda está tomando o mercado. Muita gente nem sabe da existência dela. Mas ela está, cada dia mais, as pessoas estão procurando seus direitos. Por quê? Os pais estão percebendo, porque acontece muito dentro das escolas, né? Os pais estão percebendo e estão procurando ajuda e o agressor está pagando o pato, digamos assim, né? E existe pena para quem comete? Sim, pena é a reclusão de 2 a 4 anos. Doutora, olha uma pergunta. Que depois que denunciar na escola, tipo assim, vamos supor, eu sofri bullying e aí eu denunciei na coordenação. Depois que eu denuncio na coordenação, vai pra onde? Aí a escola vai procurar os pais, né? Vai acionar os pais, vai ter uma reunião, pais, alunos e o agressor, no caso. E daí, acionado o Conselho Tutelar aciona o Ministério Público e o Ministério Público aciona a Defensoria. Então, conjunto. Por quê? Tudo que envolve menor, criança e adolescente, que a gente fala, tem que passar pelo Ministério Público. Aí, do Conselho, ele aciona o Ministério Público. E aí, como são duas partes, os dois têm direito à defesa. Aí aciona-se a Defensoria Pública. O Então, agressor tem dificuldades no futuro, na vida adulta, por causa dessas situações? sim, pode gerar, tanto para ele, né? Tem uma pergunta até que fala sobre isso, tanto para o agressor, tanto para a pessoa que sofreu a vítima. Porque para a vítima, ela pode, com o fechar dela, ela pode ter dificuldades depois no mercado de trabalho. E o agressor, isso vai gerar um currículo para ele. Todo mundo, ainda mais se for em uma cidade pequena, né? Como aqui em São Félix, todo mundo pode, fulano fez bullying com fulano. Isso também pode dificultar a entrada dele no mercado de trabalho. Doutora, quais tipos de bullying e cyberbullying se enquadram nessas mídias? Aí a gente tem o físico, né? Que é o contato físico aqui. O verbal, que a pessoa fala e dá o tapa escondenol, digamos assim. Temos o da internet, que muitas vezes acontece por piadas em redes sociais, em grupo de WhatsApp, em grupo de escola. E temos o social, que a gente fala. O social, assim, muita gente não conhece, mas está tomando um número muito grande hoje em dia, que é aquele bullying de forma coletiva. Que mais de uma pessoa sofre. Por exemplo, se tem um grupinho, vocês são um grupinho de amigos, digamos assim. Aí outro grupinho vem e faz bullying contra vocês. É o social, a gente. Você na sua infância de bullying? Eu não sofri bullying. Assim, na verdade, eu e a minha irmã sempre tivemos um problema com as nossas orelhas. Só que eu nunca me importei com isso. A minha irmã já importava, né? Ela sempre foi mais assim. Mas assim, eu nunca escondi bullying, porque eu nunca dei moral. Eu sempre fui bem determinada, então não me afetou de forma nenhuma. Já deu isso, né? Já vi também. Várias pessoas da minha sala sofriam muito bullying. Para a pessoa que sofre bullying, existe alguma relação ali que ela possa estar fazendo? Ou caso ela sofra bullying, parte tipo de agressão contra a pessoa que está fazendo bullying com ela? Relação que você fala com outra pessoa? Sim. Pode ser que sim. Tem muitos casos que vêm de influência de colegas. Às vezes a pessoa não queria cometer aquilo, mas tem alguém que fica na cabeça dela. Tem sim. E quando assim, tipo, não é na parte da agressão nem da vítima, mas é aquele que tá vendo o que tá acontecendo e não faz nada por medo de sofrer um problema. Então, assim, como vocês ainda são pequenos, assim, ainda são na fase da adolescência e juventude, não teria nem, digamos assim, que vocês não responderiam, né? Mas a partir do momento que vocês são maiores de idade, ver alguém cometendo um crime e não comunicar, aí vocês vão responder também como
como partícipes. Vocês estão participando de um crime e não denunciaram, né? Ainda assim, no momento não, mas assim, dentro da escola, vocês têm uma responsabilidade, imagino eu, né? De ajudar o colega de vocês, passar. Porque assim, é sigiloso. Dentro da escola é sigiloso. Eu sei que a coordenação, a direção não vai lá e vai falar, fulano que me elegeu, né? Então, é interessante, né? Tanto aos ouvintes, a vocês que estão aqui, se vê um colega sofrendo bullying, vai, procura a direção, procura a coordenação, repassa, né? Que está acontecendo isso. E muitas vezes na escola, quando o professor ou algum responsável maior não conseguia ajudar, não conseguia ter alguma medida protetiva contra a pessoa que está sofrendo. Aí você pode procurar o Conselho Tutelar e mais recomendado o Ministério Público, que está ali justamente para ajudar, né? Tá bom, né? Doutora, o que você diria para alguém que está sofrendo bullying agora? Eu falaria para essa pessoa que ela não está sozinha, né? Que ela tem os colegas, tem os familiares. Muita gente às vezes não sente o apoio familiar, nem aquela vergonha de falar com o pai, com a mãe, mas sempre tem um colega que se sente seguro. Então converse com aquele colega, converse com o seu professor. Fique atento, né? Busque isso, busque apoio. E para quem está praticando bullying, mesmo quem sem querer? Para quem está praticando bullying, eu falaria para essa pessoa refletir, né? Primeiro, porque ela está fazendo mal e está prejudicando o futuro de outra pessoa. E segundo, que ela pode responder, né? Lembrando que todo o podcast basicamente foi em cima disso. Tem uma indenização que essa pessoa pode correr a pagar. E às vezes a pessoa nem tem condição. Como ela poderia ressarcir o colega que ela fez esse bullying? Sim, doutora, como podemos contribuir com algum ambiente seguro entre o bullying presencial e o bullying por sites? Então, eu acho que a gente tem que ser primeiro simpático e empático com o colega, né? Se colocar no lugar dele. Segundo, falar sobre o bullying, né? Parabéns à escola, porque é de total importância essa ação que vocês estão fazendo. E terceiro, denunciar. É muito importante que ocorra a denúncia para que possa ser prestado o devido acesso a isso, o acesso jurídico. Os pais, porque muitas vezes os pais não sabem, né? E você, como advogada, que no caso teria acesso ao controle e essas coisas, vê que a gente está envolvido nesse tema, assim, acabando mais com o bullying, tanto por sites quanto por presencial? Eu acho que a gente está evoluindo sim, né? Primeiro, pela criação da lei, que até 2024 a gente não tinha uma lei que defendia o direito, né, de quem sofre bullying, sabe, ficava só por aquilo mesmo, né, até o momento. Hoje não, hoje a gente já tem a lei. E outra coisa que eu vejo que a gente está evoluindo é isso, campanha nas escolas, os pais indo atrás de conversar com os seus filhos, que a gente não via antigamente. Eu acho que o que tem ajudado também isso é ter colocado psicólogos nas escolas, né, que na minha época não tinha, então a gente não tinha acesso a isso, a conversar com o psicólogo, contar, muitas vezes o psicólogo vê o problema, né, então eu vejo que estamos evoluindo sim nesse ponto, porém, no cyberbullying ainda temos muito a evoluir, porque como é um bullying na internet, né, é muito difícil de controlar. Muitas vezes um bullying é cometido por muitas influências, né? Influenciadores maiores que sabem que estão fazendo bullying, mas com a potência de seguidores dele, aquilo não seria um bullying, assim, alguma pegadinha. Sim, hoje a gente tem muitos desafios na internet, né, que tá gerando esse bullying. Eu vi recente que teve o desafio da menina do desodorante, que faleceu. Teve o desafio, não sei se vocês estão acompanhando, tipo aquele da baleia azul. E tudo isso vem, a maioria das crianças e adolescentes que estão envolvidos são crianças que têm problema na escola, principalmente com bullying, porque elas se sentem reprimidas e na internet elas acham que estão sendo recebidas, mas não estão, né? Isso, exatamente. Eu agradeço a doutora Milena por estar aqui hoje, respondendo nossas perguntas, e aos meus colegas que estão aqui ao meu lado com essa ajuda também. E também agradecemos a você que está aqui assistindo ao nosso podcast e também está acompanhando e não está praticando bullying.
Agradeço também a vocês e a doutora Milena por estar aqui. E não cometem bullying, não se sofrerem, avisem. Quero também, né, agradecer a doutora Milena, né, por tirar um tempo para vir aqui conversar com nós, responder algumas perguntas. E é isso. Obrigada também mais uma vez, né, à escola, ao Grêmio pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui na Escola da Rocha, principalmente para falar sobre um tema tão importante e precisarem estar à disposição.